Cândido. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e bom dia aos internautas. Bom, chegando mais a um final de um mês, quero dizer, na realidade, faltam 2 meses para findar 2017. E começa, então, aquele momento de fazer as nossas avaliações no âmbito pessoal, fazer avaliações em nível do país, das expectativas que tivemos durante todo esse ano e que ainda estão acontecendo. Enfim, chega aquele momento de fazer aquele balanço, não é? Aquele balanço sobre aquilo que valeu a pena, o que nós deixamos de fazer, o que nós ainda temos para fazer nesses 60 dias que nos restam até o final do ano. Foi um ano, sem dúvida nenhuma, está sendo, não é? Repleto de acontecimentos políticos e econômicos e seus derivados, como a criminalidade que vem aumentando, o desemprego, que dá alguns sinais de melhoras, mas ainda muito tímidos, muito mais no sentido de uma reposição de lugares de trabalho agora no final do ano com empregos temporários, e algumas expectativas, diria assim, frustradas de âmbito geral, em nível de coletividade da população brasileira. Infelizmente, teríamos que falar, né, quando se fala sobre as expectativas ou avaliação de um balanço do ano todo, em nível nacional, eu acho que esse ano se fala mais de frustrações do que de ganhos e de fatos favoráveis, não é? Surpreendente, a gente acaba não recordando de um ano para outro, mas alguns supermercados agora, já em outubro, já com pinheirinhos e com utensílios de Natal espalhados pelos seus corredores, o que começa já a gerar aquele clima natalino. Mas, vamos dizer assim, são rotinas que se impõem ao ciclo cultural das sociedades, não é? Hoje gostaria e quero comentar sobre a escassez de lideranças. Refiro-me assim, em lideranças em geral, não é? Mas também no esporte, na música e até mesmo na política, lideranças nacionais. Onde que estão essas lideranças nacionais? Não é? No sentido, não é que elas estejam escondidas, no sentido de que parece que não temos essas pessoas, esses referenciais. Por exemplo, de uma maneira simples, falando de futebol, o próprio Ronaldo Nazário, que foi um dos nossos últimos grandes jogadores. Hoje temos o Neymar, mas será que ele tem aquela representatividade? E será que ele tem aquela identidade com os brasileiros, como tinha Ronaldo, não é? Por exemplo. Em nível de futebol, nós vemos 10 anos de Messi e de Cristiano Ronaldo que protagonizam os melhores jogadores do ano. Se nós lembrarmos um pouco mais atrás, no automobilismo, né, o Senna, também, quantos apontaram no sentido de que poderiam ocupar ou se aproximar do seu lugar, mas ficaram também nessa tentativa e a população não encontra assim, um referencial mais forte nesse sentido também. Os políticos, não é? São mais escassos também. Não se tem uma pessoa, um líder. Se nós formos olhar para trás com as desilusões que tivemos até o momento, talvez tenhamos que remontar ainda novamente a figura de Getúlio Vargas, não? Que também teve um final trágico, mas pelo menos ainda parece que fez algumas contribuições ao país que ainda prevalecem. Os demais que também apontaram com uma certa proeminência e esperança, hoje se apresentam como candidatos da mesma continuidade. E voltando um pouquinho assim, esses últimos movimentos, nossos referenciais musicais, como Caetano, por exemplo. Nada contra o Caetano, acho que tem uma linda história, uma bela história. Mas cadê os nossos líderes mais novos? Cadê aqueles que fazem parte da contemporaneidade da juventude atual? Onde estão essas lideranças? Então a gente se questiona se essa escassez de lideranças é um indicativo de desilusão, de desesperança, ou se é uma revelação de tentativas de mudança, de necessidades de mudanças. Né? Quando falar em mudanças é muito fácil.
mudar. Mas que mudanças serão essas? Que tipo de inovações podem ser feitas no âmbito social, no âmbito político, no âmbito cultural, não é? Então, de fato, não é? As lideranças que existem não respondem mais. A população não quer, não se identifica com as existentes. Mas a questão também é se são necessárias lideranças como já tivemos nos modelos que nós já tivemos. A população quer ou não tem saída entre Lula e Bolsonaro, por exemplo, fazendo um contraponto bem amplo, assim, não é? Então, parece que a gente anda numa contramão, num sentido de ambivalência de movimentos. O modelo político atual, ele não corresponde ao que a população espera, mas ele ainda continua impondo a possibilidade de escolhas de uma maneira convencional, de uma maneira que foi feito no tempo passado, não é? Então, quer dizer que, por mais que haja, talvez, uma necessidade de uma inovação ou de uma necessidade de novas lideranças surgirem, o modelo que isso recai sobre isso, que está em torno disso, impede, ao mesmo tempo, que essas lideranças surjam, porque existe um enquadramento no qual essas lideranças têm que se encaixar. Se não se encaixam, não poderão surgir, não poderão ser notadas. Então, o sistema impõe um modelo de escolha de liderança. E a partir desse modelo é que essas oportunidades serão melhor ou menos terão condições de se manifestar. Após as rejeições, né, já a segunda rejeição das denúncias de Temer, não é? Escandalosa, no sentido de interesses em milhões, né, de reais em troca da sua permanência no cargo, agora está em pauta, parece que em seu final, em sua linha básica, assim, terminal, a reforma da Previdência, na qual parece que o protagonismo vai ser 65 anos, ou seja, a idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Talvez, pelo que se discute, seja o que consiga ser alterado nesse processo da Previdência. Embora haja várias discussões sobre a real necessidade dessa atualização, não é? E a questão é que a gente fica se perguntando quem é que está por trás dessas discussões, dessa reforma, não? Como está essa discussão? O que mais vem à tona para que se possa ter conhecimento, né, dos reais dados econômicos que envolve toda essa polêmica. O modelo é de preocupação, o modelo de sistema de escolha políticos, não é? Pois a população parece um tanto quanto a reboque, a deriva, sem um norte, sem um encaminhamento. E 2018, que é o ano da nossa eleição, não é? Está aí, está batendo a porta. Não é? Não faltam mais 8 meses, 6 meses. Está aí. Quando menos esperarmos agora com essas questões de feriados, de Natal, de Ano Novo, está sendo protagonizado o ano eleitoral de 2018. E vamos com todas essas dúvidas, com todas essas indagações e incertezas. Não é? Chego a fazer crer-nos, não é? Tal é a influência, vamos assim, de se fazer presente, a necessidade de se fazer presente, que não há inflação no nosso país, mesmo com a suba do gás de cozinha, com a suba dos combustíveis, que são energias básicas para a sobrevivência da população. Mas tal é o peso de querer passar uma realidade a qual nós temos que, nessa confusão, fazer uma escolha. Portanto, caro Cândido, caros ouvintes e caros internautas, pensem bem, não? A criminalidade sobe, está estampado nos jornais, 58% em 7 anos, subiu 58% a criminalidade do Brasil em 7 anos. Há uma previsão do aumento do emprego temporário no final de ano, previsto em 10%, e Temer saiu hoje do hospital com toda a coerência, não é? Não sei se é uma boa notícia. Manuel Castells
diz o seguinte: o legado de um movimento social consiste na mudança cultural que produziu com a sua ação. Uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem.